Com número regimental suficiente, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no fluente ano de 2012. Passo a palavra ao Dr. Luiz Tonimatsu, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 2 de maio de 2012, presidente do senhor ministro Aires Brito, ausente os senhores ministros Gilmar Mendes e ministro Ricardo Lewandowski. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado o seguinte processo: ação civil originária. Consulto os senhores ministros se posso declarar aprovada a ata. Declaro-a aprovada. Registro a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições: Fundação Educacional do Município de Assis, São Paulo, Faculdade Projeção, Distrito Federal. Estendo a todos as nossas boas-vindas. Apregou para julgamento, para continuidade de julgamento, ação direta de inconstitucionalidade 3330, procedência Distrito Federal, de minha relatoria, e que se encontra sob pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Requerente à Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, requerente também o Democratas, e ainda um terceiro requerente, Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, FENA-FISP. Interessado é o Presidente da República, na companhia da Conectas Direitos Humanos e do Centro de Direitos Humanos, CDH. Faço um retrospecto da primeira sentada de julgamento da causa. O tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, não conheceu da ação proposta pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, FENA-FISP, por falta de legitimidade ativa. Votou a presidente ministra Ellen Grace. Em seguida, após o voto do ministro Aires Brito, relator, que afastou a preliminar atinente à ausência dos pressupostos de urgência e relevância para edição de medida provisória, posteriormente convertida em lei, julgou improcedente a ação, pediu vista dos autos do senhor ministro Joaquim Barbosa. Ausente justificadamente a senhora ministra Carmen Lúcia. Falaram pelos requerentes Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, Partido Democratas, Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social e pelos Amici Curia, Conectas Direitos Humanos e Centro de Direitos Humanos. O Ministério Público também fez sustentação oral pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto. Senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, ajuizada pela Confenem, pelo Partido Democratas e pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da medida provisória número 213/2004, convertida na lei número 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o programa Universidade para Todos, ProUni. Em especial, os artigos 2º, inciso 1º, inciso 2º, parágrafo único, 7º, 8º, 9º, parágrafo 2º e parágrafo 1º, 10º, 11º e 13º. A requerente alega a inconstitucionalidade da medida provisória por não estarem presentes, à época da sua edição,
os pressupostos constitucionais da relevância e da urgência, artigo 62 da Constituição. Em relação à lei de conversão, Lei 11.096 de 2005, sustenta sua inconstitucionalidade formal, tendo em vista que a União não tem competência para legislar sobre normas específicas referentes à educação. Afirma ainda que alguns dispositivos tratam de temas cuja matéria é reservada à lei complementar. Nesse sentido, afirma que os artigos 10 e 11 da lei ora impugnada estabelecem o conceito de entidades beneficentes de assistência social de forma diversa da fixada por esta Corte. Afirma ainda que o artigo 8º da norma ora atacada estabelece renúncia fiscal em relação a instituições de educação sem fins lucrativos, beneficentes de assistência social. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade material da norma atacada por ofensa ao princípio da isonomia, da autonomia universitária, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Afirma ainda que os artigos 2º e 7º da Lei 11.096 geram discriminação entre os estudantes, já que a todos os alunos de cursos superiores devem ser assegurados os mesmos direitos. O excelentíssimo senhor presidente da República, nas informações, sustenta a constitucionalidade do ProUni. Nas informações elaboradas pelo Ministério da Educação, com minúcia e precisão, afirma-se que, aspas, o ProUni é um programa social de concessão de bolsas de estudo a alunos de baixa renda e, nessa medida, a adesão por parte das instituições de ensino é absoluta e exclusivamente voluntária, não havendo qualquer relação entre a adesão ao programa e o gozo das imunidades fiscais asseguradas pela Constituição Federal de 1988, fecha aspas. O advogado-geral da União, em sua manifestação, opina pela improcedência do pedido. No mesmo sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República. Admitida no feito, na qualidade de amicus curiae, Conectas Direitos Humanos apresentou manifestação no sentido da improcedência do pedido. Na sessão do dia 2 de abril de 2008, o eminente relator ministro Aires Brito votou pela improcedência do pedido. Em síntese, Sua Excelência afirmou que a norma atacada não invadiu o campo material reservado à lei complementar, tendo em vista que, aspas, se tratou tão somente de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória de aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições educacionais. Critério esse que, se atendido, possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no artigo 8º do texto impugnado. Fecha aspas. Quanto à suposta ofensa ao princípio da isonomia, com muita propriedade, o eminente relator afirma que, aspas, somente é de ser reputado como válido o critério legal de diferenciação que siga na mesma direção axiológica da Constituição. Assim, sustenta que a desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição Pátria, porquanto se trata de um discrime que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade. Isso, lógico, debaixo do primacial juízo de que a desejada igualdade entre partes é quase sempre obtida pelo gerenciamento do entrechoque de desigualdades, uma factual e outra jurídica, esta última a contrabalançar o peso da primeira. Fecha aspas. Ademais, Sua Excelência entende que não há ofensa ao princípio constitucional da autonomia universitária, tendo em vista que o programa Universidade para Todos foi
aspas, concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente involuntária, fecha aspas. Em relação ao artigo 9º da lei, o ministro Aelis Brito reconhece o caráter administrativo das sanções nele estabelecidas, o que afasta o argumento de ofensa ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Após o voto do relator, eu pedi vista dos autos para melhor analisar o caso. Registro, senhor presidente, que em razão da conversão da MP dos 2013 na Lei 11.096, foi formulado o aditamento ao pedido, impugnando-se também a lei de conversão. Na última assentada, sem desconhecer a existência de precedentes em sentido contrário, manifestei meu entendimento convergente com as considerações de Vossa Excelência, por comungar do pensamento de que, acerca da configuração, no presente caso, dos pressupostos constitucionais para a edição da medida provisória. Por essa razão, sem tecer maiores considerações, acompanho o relator, superando o preliminar e passando diretamente ao mérito. Destaco nesse julgamento 2 pontos distintos que precisam ser analisados pela Corte. O primeiro se refere à eventual ofensa ao princípio da isonomia constitucional, ao princípio da autonomia universitária e ao princípio da livre iniciativa. O segundo ponto é relativo à alegada violação da reserva de lei complementar para dispor sobre limitações ao poder de tributar. Examinarei, em primeiro lugar, a alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e ao princípio da autonomia universitária e também ao princípio da livre iniciativa. O programa Universidade para Todos foi criado através da medida provisória número 213, como já dito, e que foi convertida, por sua vez, na Lei 11.096, de 2005, também impugnada na presente ação direta. O artigo 1º da referida lei determina que o ProUni é destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% ou de 25% para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos. A lei estabelece ainda que as bolsas de estudo serão concedidas a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, sendo integral para aqueles cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse o valor de até um salário mínimo e meio, e parcial para aqueles cuja renda mensal per capita não exceda a 3 salários mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. O artigo 2º da lei determina que a mencionada bolsa será destinada, primeiro, a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Segundo, a estudante portador de deficiência, nos termos da lei. Terceiro, a professor da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, independentemente de sua renda. O artigo 3º da lei determina que o estudante a ser beneficiado pelo ProUni deverá ser submetido ao processo regular de admissão adotado pela instituição de ensino superior, devendo cumprir todos os requisitos de desempenho acadêmico para que a bolsa seja mantida. Registro ainda que o artigo 5º desta lei expressamente permite que a instituição privada de ensino superior adira ao ProUni, desde que ofereça, no mínimo, uma bolsa integral para o equivalente a 10,7 estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente
período letivo anterior. A instituição de ensino superior pode aderir ao ProUni através de um termo de adesão. Segundo o estabelecido na lei, sobre o qual me permito abster de tecer maiores considerações. Assim, como afirmado nas informações e ressaltado pelo eminente relator, o ProUni tem um público-alvo social e economicamente focado, ou seja, os estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e de até 3 salários mínimos para bolsas parciais. Mas não é só, digo eu. Conforme eu acabei de mencionar, a Lei 11.096 estabelece 5 critérios distintos e concomitantes para que o estudante possa se candidatar a uma bolsa mantida pelo ProUni em uma universidade privada. Quais sejam? Primeiro, ser brasileiro. Segundo, não ser possuidor de diploma de curso superior. Terceiro, a renda familiar, nos montantes já mencionados. Quarto, ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. E, por fim, o quinto critério, ser submetido e aprovado no processo seletivo adotado pela instituição de ensino superior privada. 5 critérios, objetivos e bem delimitados, foram escolhidos pelo legislador para atender a uma situação geradora de uma grande perplexidade, qual seja a coexistência, de um lado, de um baixíssimo percentual da população que logra obter o grau acadêmico universitário e, de outro, a comprovada existência de vagas ociosas nos cursos superiores do país, predominantemente em universidades privadas. Some-se a isso, é claro, a evidente dificuldade de acesso à educação superior pelos indivíduos pertencentes às camadas sociais mais humildes. É importante registrar que o Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, realiza anualmente o Censo da Educação Superior, que consiste na coleta de dados sobre a educação superior brasileira. No censo realizado em 2008, que foi a época em que esse julgamento se iniciou, cujos dados foram publicados em 2009, constatou-se que, nas instituições de ensino superior em todo o Brasil, o número de vagas oferecidas chegava ao total de 2.985.137 vagas. Contudo, existiam 1.479.318 vagas ociosas. Desse total, 1.442.593 eram vagas ociosas em instituições de ensino privado. Por outro lado, o estudo verificou que as instituições de ensino superior privadas foram responsáveis por 79% dos ingressos em cursos superiores no nosso país. 79%. Em outras palavras, é notório que existem vagas nas instituições superiores privadas que não são preenchidas. E é lícito concluir que uma das razões para este fenômeno sejam as dificuldades financeiras das famílias em arcar com o alto custo das mensalidades escolares. Como todos sabemos, a pobreza crônica, que perpassa diversas gerações e atinge um contingente considerável de famílias do nosso país, é fruto da falta de oportunidades educacionais, o que leva, por via de consequência, a uma certa inconsistência na mobilidade social. Isso caracteriza, em essência, o que poderíamos qualificar como ciclos cumulativos de desvantagens competitivas, elemento de bloqueio socioeconômico que confina milhões de brasileiros a viver
eternamente na pobreza. O ProUni nada mais é do que uma suave, repito bem, suave tentativa de mitigar essa cruel situação. Investir pontualmente, ainda que de forma gradativa, mas sempre com o intuito de abrir oportunidades educacionais a segmentos sociais mais amplos, que historicamente não as tiveram, constitui, a meu sentir, um objetivo governamental constitucionalmente válido. O importante é que o mencionado ciclo de exclusão se interrompa para que esses grupos para esses grupos sociais desavantajados. Assim, uma forma de proporcionar a mobilidade social é o investimento no nível de escolaridade da população, facilitando o acesso e a permanência no ensino superior. Um dado relevante: a pedido do Ministério da Educação, o IBOP realizou entre os dias 13 e 23 de março de 2009 pesquisa de opinião pública sobre o programa ProUni e assuntos relacionados à educação, em que se constatou que, aspas, o nível de emprego melhorou significativamente entre aqueles que fizeram o ProUni. Pouco mais da metade, ou seja, 56%, trabalhava antes de ingressar no programa. E, atualmente, 80% declaram estar trabalhando e que houve efetivamente uma melhoria na renda familiar dos beneficiados por este programa. As características do programa demonstram, portanto, não apenas o preenchimento dos requisitos para a sua validade e compatibilidade constitucional, mas principalmente que os frutos de sua aplicação já estão sendo colhidos pelo público-alvo escolhido pelo legislador. É bem possível que, neste momento, os dados sejam ainda mais alvissareiros, uma vez que esses dados são de 2008. Assim, a meu sentir... Você disse o número dos beneficiários? Atualmente 1.043.000. Eu não falei números redondos de beneficiários. Perfeito. Eu dei um dado segundo o qual 56% dentre os beneficiários, 56 disseram ter melhorado as suas condições de vida em razão disso. Obrigado, Vossa Excelência. Assim, a meu sentir, o argumento de que o programa ofende o princípio constitucional da isonomia perde muito da sua força. Com efeito, tal como assim na lei, em outra oportunidade, a igualdade, princípio jurídico-filosófico cultivado e disseminado a partir das revoluções políticas dos séculos XVII e XVIII, a exemplo do princípio da liberdade ou da autonomia individual, constitui um dos pilares da democracia moderna e componente essencial da noção de justiça. Ainda que tenhamos herdado de Aristóteles o terrível axioma, professado aberta ou veladamente por muitos, de que, aspas, há homens que nasceram para escravos e outros para senhores, fecha aspas. O certo é que, mesmo as mais antigas das escolas de pensamento já rechaçavam o princípio da desigualdade intrínseca do gênero humano e propugnavam, ao contrário, por uma igualdade substantiva e moral como critério de tratamento das pessoas. Extraí essa citação de Jorge Miranda, na sua conhecida obra. É, com efeito, a ideia de igualdade material ou substantiva como evolução necessária do conceito de igualdade meramente formal ou jurídica, chamada igualdade perante a lei, que prevalece no nosso ordenamento constitucional. A Constituição Federal de 88 fez uma opção clara pelo princípio da igualdade material ou substantiva, ou de oportunidades, abarcando a ideia de que é necessário extinguir, ou pelo menos mitigar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, consequentemente, promover a justiça social.
O artigo 3º da Constituição inclui, dentre os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, como todos sabemos, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Exemplos dessa preocupação com a promoção da justiça social podem ser colhidos do próprio texto constitucional. O artigo 7º, por exemplo, inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ainda, artigo 37, inciso 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. As políticas sociais, que nada mais são do que tentativas de concretização da igualdade substancial ou material, recebem, mundo afora, a denominação de ação afirmativa, ou, na terminologia europeia, de discriminação positiva. Seu objetivo é combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade, além de possuírem um caráter pedagógico que visa gerar transformações culturais e sociais relevantes, de modo a inculcar nos atores sociais a utilidade e a necessidade da observância de princípios tais como os do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. Nessa ordem de ideias, podemos inserir o programa Universidade para Todos dentro de um conceito mais amplo de ação afirmativa. Isso porque todos nós conhecemos a natureza elitista e fundamentalmente excludente do nosso sistema educacional, se é que podemos qualificar como sistema o que era reservado há até não muito tempo a um pequeno grupo de ungidos. Para efeito de comparação, não devemos esquecer de que alguns dos nossos vizinhos sul-americanos têm universidades que já caminham para os seus 300 anos de existência, ao passo que, no Brasil, não só a educação superior era inexistente na época da colonização, como todos sabemos, como tivemos o infortúnio de ver paralisados subitamente os poucos nichos de educação ministrada pelos jesuítas por ato da coroa portuguesa de que todos nós temos conhecimento. Pensem no seguinte, senhores ministros, a nossa mais conhecida universidade mal passou dos 70 anos de existência. Esse é um dado chocante, né, quando discutimos educação. A medida social embutida no ProUni tem nítido caráter de inserção e de empoderamento, se é que podemos usar essa palavra, de uma parcela numerosa da nossa população, sem que dela decorram prejuízos para outros segmentos sociais, uma vez que o acesso ao ensino superior está igualmente franqueado a todos. O que o ProUni realiza é uma escolha, baseada em critérios pré-estabelecidos em lei, de beneficiários de bolsa de estudo. Nesse sentido, colho do parecer do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, o seguinte trecho, aspas, o mandado constitucional da igualdade na formulação do direito exige que todos sejam tratados de forma igual pelo legislador. No entanto, a máxima da igualdade não pode significar nem que o legislador tenha que colocar a todos nas mesmas posições jurídicas, nem que tenha que procurar que todos apresentem as mesmas propriedades naturais e se encontrem nas mesmas situações fáticas. A igualdade de todos com respeito a todas as posições jurídicas conduziria não só a normas não funcionais, disparatadas e injustas, senão que também eliminaria os pressupostos para o exercício de determinadas funções. Portanto, o princípio geral de igualdade dirigido ao legislador não pode exigir
que todos devam ser tratados exatamente da mesma forma, e tampouco que todos devam ser iguais em todos os aspectos. Uma via média pode ser encontrada na fórmula clássica que diz que se deve tratar de forma igual aos iguais e desigualmente aos desiguais. A segunda parte dessa assertiva estabelece uma carga de argumentação para os tratamentos desiguais. Para Alexis, a assimetria entre a norma de igualdade de tratamento e desigualdade de tratamento tem como consequência que a máxima geral de igualdade pode ser interpretada no sentido de um princípio de igualdade que, prima facie, exige um tratamento igual e só permite um tratamento desigual se este pode ser justificado com razões opostas. Pode-se explicitá-lo, prossegue o Procurador-Geral, com a seguinte norma de tratamento desigual. Se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então está ordenado um tratamento desigual. Prossegue, Sua Excelência. O princípio do acesso ao ensino superior, segundo a capacidade de cada um, não está sendo violado. O estudante, para fazer jus às bolsas concedidas pelo ProUni, será avaliado, em primeiro lugar, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou por outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação. E, em seguida, ainda deverá enfrentar processo de seleção exigido pela instituição privada, normalmente o vestibular. Ademais, ressalta-se que a manutenção da bolsa ficará condicionada ao cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação. Fecha aspas. Digo eu, assim, a lei ora atacada não ofende o princípio constitucional da isonomia, ao contrário, busca timidamente efetivá-lo. Por outro lado, tal como ressaltado pelo eminente relator, não vislumbra ofensa ao princípio da autonomia universitária. O artigo 207 da Constituição Federal garante às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e a de gestão financeira e patrimonial. Nas palavras de Nina Beatriz Stocco Ranieri, em artigo específico sobre o tema autonomia universitária, colhe o seguinte, aspas, o artigo 207 da Constituição Federal, por sua vez, indica com precisão as esferas de atuação autônoma das universidades, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, visando assegurar o cometimento de funções sociais específicas concernentes ao interesse geral, que podem ser sintetizadas no conhecido trinômio ensino, pesquisa, extensão. Do ponto de vista jurídico, é apenas e tão somente em razão desse objetivo que a universidade é autônoma e que, em função dele, a autonomia deve ser exercida de forma responsável, eficiente e adequada aos objetivos nacionais e às referências socioculturais, econômicas e políticas da sociedade na qual se insere. Essa visão não se contrapõe nem se afasta da concepção original da autonomia universitária. Em verdade, a confirma juridicamente. Fecha aspas. Entendo, pois, que a lei ora atacada em nada ofende o princípio da autonomia universitária em qualquer dos seus aspectos. Ao contrário, a lei confirma esse princípio ao estabelecer, como afirmado pelo relator, a voluntariedade da adesão ao programa. Nenhuma instituição particular de ensino superior está obrigada a se vincular ou a se manter vinculada ao ProUni, bem como a adesão ao ProUni tem um prazo de vigência de 10 anos, contados da data da sua assinatura. Por outro lado, senhor presidente, há que se considerar que a autonomia universitária não é um objetivo que se esgota em si próprio. Ela existe para que se atinjam outros objetivos de natureza educacional, social, cultural. Do mesmo modo, não vislumbra ofensa ao princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170, parágrafo único da Constituição, que assegura a todos, aspas, o livre exercício de qualquer atividade econômica
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, fecha aspas. A atividade desenvolvida pelas universidades particulares que aderirem ao ProUni não sofre qualquer restrição. Em alguns aspectos, tendo em vista a legítima preocupação com a ociosidade de vagas nestas instituições de ensino superior, a lei pode até favorecer a manutenção de suas atividades, em razão dos benefícios tributários que passarão a usufruir. Mas, por outro lado, é importante também ressaltar que a educação não é uma commodity, não é uma mercadoria ou um serviço sujeito às leis do mercado e sob a regência do princípio da livre iniciativa. Se é certo que a Constituição franqueia à educação a exploração pela iniciativa privada, essa exploração só pode ocorrer, no entanto, se atendidos os requisitos fixados no artigo 209 do texto constitucional. Não se trata propriamente, portanto, de incidência pura e simples do princípio da livre iniciativa nesse campo. Ademais, quanto à alegação de que o artigo 9º da Lei 11.096, ao prescrever penalidades para o descumprimento das obrigações assumidas pelas instituições que aderiram ao ProUni, ofende o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, creio que é nítido o caráter administrativo das sanções ali dispostas, em nada se assemelhando às normas de conteúdo criminal. Por fim, senhor presidente, analiso as questões tributárias postas na inicial. Desde logo, ressalto que as razões levantadas na inicial dão ênfase excessiva aos aspectos tributários do ProUni. Durante a sustentação oral, por exemplo, tinha-se a nítida impressão de que se tratava de mais um desses incontáveis casos de natureza tributária que tramitam nesta Corte. A intenção, obviamente, era mitigar o aspecto social altamente relevante que está subjacente a toda a discussão em torno deste programa. De certo modo, também se extraía das entrelinhas certo temor de que a regulação do ProUni por medida provisória e por lei ordinária pudesse abrir caminho à erosão da jurisprudência desta Corte sobre a reserva de lei complementar para dispor sobre imunidade tributária. Todavia, a preocupação parece-me infundada. O papel que o ProUni desempenha e a estrutura estabelecida para o programa superam os problemas apontados pelos requerentes. Com efeito, sustenta-se a inconstitucionalidade dos artigos 8º, 10º e 11º da MP, convertida na Lei 11.096, com base em dois argumentos. Segundo o requerente, os artigos 150, inciso 4C e 195, parágrafo 7º da Constituição, projetam amplo campo de desoneração que não pressupõe a prestação de serviços em regime de completa gratuidade, a filantropia. Ademais, a imunidade tributária, por ter o seu conceito construído diretamente de mandamentos extraídos do texto constitucional, não poderia ser limitada por requisitos impostos por legislação infraconstitucional que definiria aspectos cruciais da entidade beneficente, tais como a proporção da receita bruta aplicada em gratuidade e a quantidade mínima de bolsas de estudos oferecidas. Argumenta-se, por fim, a inconstitucionalidade formal na medida em que a imunidade é a limitação constitucional ao poder de tributar. E, portanto, somente poderia ser tratada em lei complementar da União. Examino essas questões. Parece-me que a exagerada preocupação com os efeitos tributários do ProUni parte da confusão entre os regimes das entidades assistenciais e das entidades privadas voltadas à exploração lucrativa.
O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, adota 3 critérios para o fim do reconhecimento da imunidade ao pagamento de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Primeiro, o caráter beneficente da entidade, isto é, a ausência de fins lucrativos destinados ao benefício ou aumento patrimonial dos dirigentes da entidade. Segundo, a dedicação às atividades de assistência social. Terceiro, a observância às exigências definidas em lei. Em sentido semelhante, o artigo 150, inciso 6º-C da Constituição, relativo aos impostos, se refere às instituições instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Fecha aspas. Já o artigo 206 da Constituição define os contornos da assistência social, indicando quais são as finalidades que devem ser atingidas com as respectivas ações. Artigo 206, inciso 1º a 5º. Para caracterizar-se como ação de assistência social, a prestação de benefícios e serviços deve ainda ser universal, isto é, prestada a quem dela necessitar, e gratuita, independentemente de contribuição. Em outras palavras, a imunidade é salvaguarda da atividade assistencial, que pode se materializar com a oferta de serviços educacionais. Contudo, nem toda prestação de serviço educacional é necessariamente assistencial e, portanto, imune aos impostos e às contribuições sociais. Nesse contexto, o ProUni utiliza a capacidade ociosa das instituições privadas voltadas ao lucro e não à assistência social, que obviamente não são assistenciais nem filantrópicas, de modo a promover o acesso à educação de grupos de pessoas em evidente desvantagem social, econômica e histórica, segundo critérios bem determinados. Portanto, o ProUni é um incentivo fiscal à integração das instituições educacionais de exploração privada na política de ampliação do acesso à educação, sem reger diretamente as atividades sem fins lucrativos próprias das entidades assistenciais. Por se tratar de incentivo fiscal, o ProUni não versa sobre a imunidade das entidades assistenciais e, por tal razão, não necessita de lei complementar para ser instituído. Ainda que a Lei 11.096 tivesse por objetivo estabelecer o regramento de parte das atividades das entidades beneméritas, os critérios escolhidos para a aplicação dos incentivos são adequados e proporcionais. Em nenhum momento se cogitou, tampouco se comprovou, que as exigências inviabilizariam a existência de tais entidades. Prevê-se, por exemplo, a observância de programas entre alunos pagantes, a observância de proporção entre alunos pagantes e bolsas concedidas, uma bolsa para cada 9 alunos pagantes, e aplicação de parte da receita bruta em vastíssimo espectro de atividades de assistência social. Valor de 20% da receita bruta aplicado nas bolsas integrais, além das bolsas parciais de 50% e nas de assistência social em programa. São critérios razoáveis e factíveis em primeira análise, certamente mais rigorosos do que aqueles previstos no artigo 14 do CTN, que nem sequer exigem a vinculação de parte da receita ao oferecimento de serviços gratuitos ou subsidiados. O anacronismo dos requisitos atualmente vigentes para gozo da imunidade tributária permite graves desvios de finalidade nas áreas, precisamente, de educação e saúde. É comum, senhores ministros, encontrar entre nós instituições de excelência em ambas as áreas, educação e saúde, mas cuja atuação preponderante se volta a pessoas capazes de pagar a conta educacional
ou médica. Por fim, creio relevantes as conclusões extraídas de estudo realizado pelo IPEA em 2008, já mencionado. Aspas. A despeito de ter sido alvo de diversas críticas quanto à sua pertinência e legitimidade, oriundas sobretudo do meio acadêmico, o ProUni viabilizou o acesso ao ensino superior de cerca de 415 mil estudantes entre 2005 e 2006, sendo que 65% de seus beneficiários eram bolsistas integrais. De acordo com o MEC, a contrapartida da União na forma de renúncia fiscal, em 2005, foi da ordem de 107 milhões de reais. E em 2007, iria atingir, não tinha os dados ainda, cerca de 126 milhões. Sob a ótica financeira, portanto, senhor presidente, o programa apresenta um custo por aluno bastante baixo quando comparado ao que é despendido nas instituições públicas em geral, volto a dizer, para uma pequena minoria, não é? E até mesmo em relação ao que se paga mensalmente nas instituições de ensino privadas. Esse é o texto do IPEA, número 1335, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Autoria Jorge Abraão de Castro e Luzene Aquino. Senhor presidente, por todos os postos, pelas razões expendidas, eu acompanho Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido. Como voto. Vossa Excelência julga, portanto, improcedente o pedido. Embora seja o relator, não vou fazer um retrospecto do meu voto. Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa já o fez e agregou fundamentos que me parecem totalmente convincentes. Eu apenas lembraria que há processos sob nosso julgamento que parecem, no seu merecimento intrínseco, autoevidentes, digamos assim. Eu tenho para mim que o ProUni é um desses. É um programa de universidade para todos e que em pouco tempo de existência já beneficiou, já contemplou com o acesso, com a democratização do acesso ao ensino universitário, 1.043.000 estudantes. São dados de abril deste ano, 1.043.000. E ele se revela uma política pública educacional de largo espectro, alcançando, a partir de critérios eminentemente ou centralmente sociais, mas lateralmente, alcançando a questão da deficiência física, a questão também da racialidade. E, sem nenhuma dúvida, eu afirmo isso com muita segurança, ele tem o mérito de atender a essa necessidade coletivamente sentida, que se chama educação, que é o primeiro dos direitos sociais listados pela Constituição no artigo 6º, com absoluta procedência. A educação é a primeira das necessidades coletivamente sentidas, porque é condição praticamente para o desfrute mais qualificado, mais consciente de todos os demais direitos. Basta lembrar que o artigo 205 da mesma Constituição, de modo rigorosamente contemporâneo, tecnicamente acertado, filosoficamente correto, diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é o artigo 205, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, é um direito para cujo desfrute a Constituição requesta
a participação conjunta do Estado, da família e da sociedade por inteiro, tal a magnitude do tema. E diz assim, que ela, a educação, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quer dizer, 3 valores exponenciais, né, que qualificam a vida individual e coletiva, que dão sentido, propósitos, grandeza, elevação à vida de cada um de nós e de todos. Mas nessa primeira parte, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, me parece que aqui se contém também um objetivo que precisa ser posto cada vez mais em realce. O pleno desenvolvimento da pessoa aqui, a meu sentir, só pode se dar naquela tríplice dimensão que mais qualifica o ser humano quando comparado com os animais não humanos. A Constituição aqui me parece que está falando da tríplice inteligibilidade, das 3 modalidades de inteligência humana. Só é plenamente desenvolvido quem consegue tonificar, desenvolver, robustecer, vitalizar essas 3 espécies de inteligência. E o processo educacional facilita isso enormemente. É a inteligência emocional, a primeira delas. A segunda é a inteligência intelectual ou cartesiana, ou lógica, ou racional. E a terceira é a inteligência que os físicos quânticos, a partir de Dana Zohar, chamam de inteligência espiritual, mas que também podemos chamar de inteligência consciencial. Ou seja, sentimento, pensamento e consciência são as características que mais distinguem o ser humano. E que são alcançadas essas 3 modalidades de inteligibilidade pelo processo educacional, que é democratizado pelo ProUni no plano do ensino universitário. Também de modo coerente com a Constituição, que no artigo 208, ao falar do dever do Estado para com a educação, diz que esse dever será efetivado mediante a garantia de, e vem, número 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino. Em suma, senhores, diante do voto que eu considero magnífico do ministro Joaquim Barbosa, eu me escuso de prosseguir justificando a própria fundamentação em que me louvei para também julgar no mérito procedente à ação. Mas o ministro Gilmar Mendes está pedindo a palavra. Presidente, em relação ao voto de Vossa Excelência, que agora foi referendado pelo ministro Joaquim Barbosa, há uma questão preliminar que Vossa Excelência considera prejudicada a discussão sobre os pressupostos de relevância e urgência. Me parece que isso não corresponde à nossa a nossa jurisprudência. Isso. Né? Quer dizer, eu estou votando no sentido de entender presentes aqui os pressupostos de relevância e urgência, porque houve a tentativa do governo, na linha de uma velha jurisprudência. Do ponto de vista Houve uma proposta de um projeto de lei, o projeto não foi votado, houve pedido de urgência do projeto de lei, e ainda assim não houve deliberação, e aí então o governo lançou mão da medida provisória, porque a nossa jurisprudência é em outro sentido, de que, discutida a questão da urgência e relevância da medida provisória, se a matéria se converter em lei, o debate prossegue-se agora na forma de lei. Me parece que é mais seguro para... Como temos, eu me reposicionei em outra ocasião nesse mesmo sentido. Bem, então vou colher o voto. Aqui, no voto, eu enfrentei os pressupostos da medida provisória. Mas hoje essa matéria é pacífica, aqui é unânime. Aqui temos adinho, acho que, sobre esse assunto. Exatamente. Bem, então, eu colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhores ministros, eu li atentamente o voto de Vossa Excelência,
no início deste julgamento, em 2008, se bem me recordo. Ouvi também com toda atenção o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa e, desde logo, registro que estou entendendo também presentes na linha da jurisprudência que Vossas Excelências acabam agora de reafirmar, os requisitos da urgência e da relevância da medida provisória 203, convertida na Lei 11.096 de 2005. E permito-me apenas algumas breves observações com relação ao tema que, de certa forma, enfrentamos no que diz respeito às alegadas inconstitucionalidades por afronta aos princípios da isonomia, da autonomia universitária e da livre iniciativa, há 2 semanas, quando examinamos a questão das cotas, do sistema de cotas na Universidade de Brasília. Então, eu especificamente com relação a este aspecto, e porque este programa, o ProUni, na verdade, ele é acoimado de inconstitucional pela autora da ação, também no que tange afronta ao princípio da isonomia, na medida em que ele prevê a concessão de bolsas pelo critério, né, da condição econômica, e também abre espaço para os indígenas, para os negros e para os deficientes físicos. Por isso, diante dessa fundamentação, eu me reporto a tudo quanto externei naquela oportunidade em que fiz leitura, inclusive, de voto, entendendo, na verdade, na esteira do que Vossa Excelência também destacou, e também o eminente ministro Joaquim Barbosa, que a educação é não só o direito social, o primeiro deles, artigo 6º da Lei Fundamental, como também dever do Estado, consagrado no artigo 205, inclusive com a possibilidade de acesso ao ensino superior. Então, nessa linha, especificamente com relação à autonomia universitária que nós enfrentamos naquela ação, eu só destacaria que eu não visualizo nenhuma violação, porque, em primeiro lugar, a livre iniciativa pode ser limitada de forma a realizar objetivos públicos traçados pelo Estado, tais como as metas de inclusão social e acesso à educação. E também porque o programa, aspecto também já tão bem destacado, é de adesão voluntária. Com relação especificamente, senhor presidente, ao conteúdo do artigo 13 da lei impugnada, eu também não vislumbro inconstitucionalidade ao entendimento de que ela tão só estimula a adesão ao programa ao dar prioridade no repasse dos recursos do FIS às instituições participantes do ProUni. Não deixa de fazer o repasse às não aderentes e cria mecanismo de estímulo à participação em um importantíssimo programa de inclusão social, como tão bem destacado até aqui, por meio de acesso ao ensino superior. Igualmente entendo, senhor presidente, que as sanções previstas no artigo 9º não violam o princípio da legalidade, por tratar-se de consequência jurídica de descumprimento obrigacional assumido com a assinatura do termo de adesão ao programa, não se confundindo com imposição de sanção penal de qualquer espécie. Especificamente, tinha mais um aspecto que eu queria destacar, senhor presidente, que diz como, na verdade, já me reportei aos fundamentos, o problema da isonomia, né, autonomia universitária e a livre iniciativa. E com relação ao aspecto tributário, a necessidade de reserva de lei complementar, eu vou me eximir, senhor presidente, não sei se aqui algumas considerações por escrito, de fazer maiores considerações, diante dos fundamentos trazidos pelo ministro Joaquim nessa sentada e daqueles já esposados por Vossa Excelência, ainda que confesse os fundamentos que embasam, né, uma doutrina
extremamente respeitável e forte no sentido da necessidade de lei complementar para efeito nesses aspectos vinculados às imunidades tributárias enquanto limitações do poder de tributar, ainda que eu repute de extrema relevância esses fundamentos, parece-me que o objetivo social deste programa, na verdade, ele deve levar a que se endosse a jurisprudência que essa Corte, já uma jurisprudência mais antiga, vinha adotando no sentido de distinguir, no caso das imunidades, a necessidade de lei complementar apenas com relação a aspectos subjetivos, a partir da distinção entre aspectos subjetivos e objetivos, e que aqui, no caso, no contexto do programa, não estariam inferidas. Por isso, senhor presidente, eu endosso integralmente o voto de Vossa Excelência, do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de julgar improcedente a ação. Obrigado, Vossa Excelência. Olho o voto do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu, preliminarmente, gostaria de parafraseá-lo de alguma sorte nessa questão, quando Vossa Excelência afirma que há determinados processos que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal que são autoevidentes quanto à sua constitucionalidade. Numa Constituição Federal que traz no seu preâmbulo a promessa de construção de uma sociedade justa, solidária, com a erradicação de desigualdades, não pode ser fundamento para se declarar inconstitucional um programa político editado pelo poder público que visa o acesso de todos ao ensino universitário. E, evidentemente, que mesmo uma eventual confrontação que seria absolutamente desproporcional e desigual entre esse valor que representa o próprio fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, que é a criação dessa sociedade idealizada, evidentemente que o princípio da livre iniciativa sucumbiria fatalmente numa ponderação de valores, qualquer que seja a doutrina adotada pelo prolator do voto. Por outro lado, senhor presidente, evidentemente, um tema muito relevante, procurei trazer um voto escrito longo, em homenagem aos votos que me antecederam, mas evidentemente que isso não tem lugar depois desse debate que já se abriu. Então, eu apenas destaquei alguns pontos que vou respondê-los numa grande emenda autoexplicativa, que tem 4 laudos, o que já tranquiliza muitíssimo quanto à expectativa do volume das assertivas que vão ser aqui lançadas. Então, um primeiro aspecto, o próprio ministro Joaquim Barbosa destacou que há uma alegação de violação à cláusula pétrea fundamental da igualdade, da isonomia, oriunda, digamos assim, de tantas revoluções libertárias. E eu adjunto que verifico aqui, senhor presidente, que essa isonomia, no caso concreto, ela reclama exatamente aquele tratamento isonômico que Vossa Excelência se refere com recorrência, que é o tratamento igual para os iguais e desiguais para aqueles que se desigualam, na medida em que também se desigualam. Mas há mais. O artigo 206 da Constituição Federal traz um subprincípio da isonomia quando assenta que um dos cânones pétreos da educação é exatamente garantir a igualdade de acesso à educação, que é o que vai viabilizar, o que viabiliza o ProUni nesses números já tão significativos e expressivos como Vossa Excelência aqui destacou. Por outro lado, nós temos que desmistificar também essa questão de supressão de autonomias, afinal de contas, o ProUni é um programa de adesão voluntária. Ingressa quem quer, os abastados que podem suprir suas próprias necessidades e os alunos que também não precisam de apoio, eles não vão para as faculdades que aderem ao ProUni. Agora, o que não pode é a entidade não colaborar com o governo e o governo
ter que emprestar ainda uma atividade de fomento, que representaria uma desigualdade ímpar, um sacrifício social sem qualquer fundamento. Por outro lado, senhor presidente, também nessa questão tributária, o que nós verificamos é que, muitas vezes, a Constituição se refere na forma da lei complementar e, ora, na forma da lei. Então, a lei do ProUni, ela, à semelhança de outras leis, ela estabelece critérios para que algumas entidades possam se enquadrar naquele programa. Critérios. Isso não tem nenhuma vinculação com o poder de tributar, até porque a parte não teria nem legitimidade para defender o governo numa eventual limitação ao seu poder tributar. Ela não é ombudsman do arrecadamento, da arrecadação do Estado. E aqui eu verifico que a fonte normativa para estender esses benefícios se refere ao enquadramento na forma da lei, não diz necessariamente que ele é complementar, o que faz pressupor que essa intermediação pode ser feita pelo legislador ordinário. Por outro lado, a lei também estende esses benefícios a entidades que exerçam atividades que não sejam exclusivamente filantrópicas. Ora, nós temos entidades totalmente filantrópicas e não exclusivamente filantrópicas. Não temos entidades não filantrópicas e filantrópicas. A lei, quando se utiliza da expressão não exclusivamente filantrópicas, ela usa como contraponto as entidades exclusivamente filantrópicas. O que significa dizer que as entidades não exclusivamente filantrópicas têm que exercer de uma diminuta parcela de atividade filantrópica, porque senão elas não seriam não exclusivamente filantrópicas, elas seriam não filantrópicas, como as outras são filantrópicas. Não teria sentido essa expressão. E anoto ainda, senhor presidente, que uma interpretação teleológica da Constituição Federal, por exemplo, alega-se que essa lei viola o princípio da reserva legal, fazendo um paralelismo com o direito criminal. Ora, o princípio da reserva legal, ele não pressupõe ajuste de vontades, ele pressupõe um ambiente onde as pessoas convivem e devem saber de antemão, para não serem surpreendidas, o que é lícito fazer e o que não é lícito fazer, até porque a Constituição estabelece que ninguém deve fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, o princípio da reserva legal, ele visa evitar que seja imposta uma sanção surpreendente, que se a parte soubesse da sua existência, ela não praticaria aquele ato. Aqui não. As sanções são previstas legalmente encartadas no termo de adesão, não tem surpresa nenhuma, nem violação alguma ao princípio da reserva legal. E, por fim, essa questão da atividade de fomento, ela está intimamente ligada a uma certa colaboração com o governo. Não tem sentido o governo empreender o fomento de uma atividade que não tem nenhuma contraprestação. Então, presidente, eu estou aqui nos dois primeiros itens da minha emenda, destacando que estão presentes os pressupostos, muito embora tenha havido a conversão. Estou ressaltando que o ProUni representa uma política pública federal de caráter geral, subsidiado com recursos da mesma natureza, ou seja, recursos federais, revelando-se programa público de adesão voluntária. Por isso que não viola a livre iniciativa e nem o pacto federativo por suposta invasão de competência entre a União e os Estados. A isonomia constitucional aqui, no meu modo de ver, já esclareci, resta entendida nas hipóteses que a previsão da hipossuficiência econômica, ela lastreia-se na trajetória econômica, sob o ângulo da carência financeira. Por isso que se o beneficiário cursou o ensino médio, como está na lei, com bolsa integral e outro com bolsa parcial, situa-se acima do razoável, acima ainda da razoabilidade, considerar-se esse fator como critério para indicar os destinatários do programa. Porque se um pode pagar e o outro não pode pagar, quem não pode pagar tem que ser beneficiário do programa. Superando-se, no meu modo de ver, com a lei do ProUni, o vetusto paradoxo pátrio de que o aluno que estuda em escola pública não ascende ao ensino universitário público de excelência. Porque o aluno que estuda em escola pública não consegue acesso nas universidades públicas que, pelo próprio Ministério da Educação e Cultura, na sua
qualificação são as melhores universidades do país, as públicas. E a universidade particular é paga, por isso que é mistério que haja esse fomento quando ela se enquadra naqueles requisitos que não tem nenhuma vinculação com a limitação do poder tributário nenhum. Acrescento, então, como já disse, que o ingresso no ProUni é facultativo, por adesão, e isso é antinômico com a ideia de supressão da autonomia universitária. Pelo contrário, confia na autonomia universitária, entra quem quer, tem autonomia para ingressar no ProUni. Como muito bem destacou a ministra Rosa Weber, as decisões adotadas na ação declaratória de inconstitucionalidade em relação às ações afirmativas, elas fizeram coisa julgada naquilo em que se definiu, naquilo em que se encerrou a normação sobre a legitimidade, a constitucionalidade da integração étnico-racial à luz da Constituição. Então, aquela decisão, se ela serve para esse processo incidente, portanto, ela tem que ser respeitada com força de coisa julgada, porque essa questão prejudicial já foi julgada como questão principal noutra ação, que teve essa questão como objeto do libelo, de sorte que disso nós não podemos nos afastar. Faço aqui essa digressão também sobre o que significa essa expressão atividades filantrópicas e atividades exclusivamente filantrópicas e não filantrópicas, para demonstrar que alguma parcela de filantropia há de existir, porque senão a denominação seria só filantrópicas e não filantrópicas, não é exclusivamente filantrópicas. E também acompanho o ministro Joaquim Barbosa quando assenta que a atividade assistencial reclama o plus de ser em parte universal e gratuita, conforme a dicção do próprio artigo 203 da Constituição Federal. Passando alguns aspectos já foram aqui assentados, eu estou reafirmando a questão da proporcionalidade, a questão que não fere a reserva legal e, quanto à alegação de que o não recebimento desse fundo do FIES pelas outras entidades que são abastadas, eu esclareço que a atividade de fomento estatal, como só vai ser o FIES, é destinada aos parceiros do Estado. Tem que ser destinado aos parceiros do Estado. Que o coadjuvam em políticas públicas, restando acertado conferir bônus aos que suportam ônus. Consequentemente, destinar o FIES aos que aderem ao ProUni é tratar diferentemente aos que atendem em graus diferentes os interesses públicos. Estratégia que não só converge para a igualdade substancial, mas também implementa com a máxima razoabilidade a política educacional sem ofensa nenhuma à autonomia universitária, na medida que, novamente, se afirma que essa adesão, como o próprio nome indica, é facultativa. E colhi aqui um dado muito elucidativo do governo, no sentido que não se pode equiparar para efeito de recebimento dos recursos do FIES, diz o governo nas suas informações, quem cumpra as exigências do artigo 11 da mesma lei e, consequentemente, seja um colaborador do Estado no incentivo ao ensino, e quem não ofereça absolutamente nada em contrapartida aos recursos recebidos. Quer dizer, é inimaginável exatamente se pretender igualar essas entidades. Entendo que o ProUni é um exemplo eloquente de fomento público de atividades particulares relevantes, tanto mais que consentando com o ideário da nação que promete essa sociedade justa e solidária com a erradicação das desigualdades. Por isso que o FIES destina-se, como não poderia deixar de ser, aos estabelecimentos de ensino inclusivos das minorias pertencentes às etnias vulneráveis e estigmatizadas historicamente. Termino, então, também, senhor presidente, assentando que o Supremo Tribunal Federal decidiu na DI 319, da relatora do ministro Moreira Alves, que a Lei 8.039, num raciocínio analógico para se conjurar essa inconstitucionalidade, que a Lei 8.039, ao fixar limites para o aumento do valor das mensalidades escolares, entendeu que era compatível com a Constituição de 88,
estratégia governamental, fruto da ponderação entre interesses coletivos e interesses individuais imbricados na questão. Vai dizer, foi o que se afirmou na DI 319, que, digamos assim, é o fecho da conclusão desse voto. A liberdade de iniciativa não é resguardada em absoluto, senão apenas nos limites necessários à acomodação otimizada de outros bens jurídicos constitucionais igualmente dignos de tutela, como em caso a inclusão e a redução das desigualdades sociais. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência e os brilhantes votos que me antecederam dos ministros Joaquim Barbosa e Rosa Weber. Pela improcedência, portanto, da ADI. Como voto o ministro Dias Toffoli. Subscrevo o preciso voto de Vossa Excelência e julgo improcedente a ação. Vossa Excelência dá pela improcedência e eu colho o voto do ministro César Peluso. O ministro Gilmar Mendes, acho que retorna. Daqui a pouco eu vou para o voto do ministro Marcos Weber. Presidente, surge e faço duas observações, vertentes diversas. A primeira, a vertente do politicamente correto. Não há quem, sob essa ótica, não endosse o ProUni. A segunda vertente, a vertente do politicamente jurídico, que importa sobremaneira ao judiciário. Mais uma observação: nós não estamos aqui a cogitar da universidade pública. Nós estamos a versar questão ligada à iniciativa privada, às universidades privadas. O que houve na espécie, presidente? O Estado buscou trilhar o bom caminho e encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para versar o tema como incumbia numa política governamental que poderia rotular como sadia, como devia realmente fazê-lo. E pediu, no tocante a esse projeto, que a ele, pelas duas casas do nosso Legislativo Federal, fosse emprestado o regime de urgência. Choveram, presidente, à época, emendas. Choveram pareceres apontando a inconstitucionalidade do que contido no projeto, inclusive parecer de nossa colega, à época, na advocacia militante, Carmen Lúcia Antunes Rocha. O que fez, então, o Poder Executivo, que, como disse, encaminhara o projeto para deliberação pelos representantes do povo brasileiro, deputados federais e senadores, e pedira, como previsto na Carta da República, e esse dado é importante para o que desenvolverei a seguir, pedira o regime de urgência. Abandonou esse projeto. Abandonou esse projeto tendo em conta
a polivalência que ganhou esse instituto, que deveria ser tomado como um instituto de excepcionalidade maior, que é a medida provisória. E generalizando exigências quanto à utilização desse instrumental, a urgência e a relevância, e toda lei de início goza da presunção de relevância, né? Potencializando esses dois requisitos, editou a medida provisória. A meu ver, presidente, quando a Constituição Federal se refere à urgência para ter-se a regência de certo tema de forma precária, mediante medida provisória, potencializa o sentido desse vocábulo, já que é possível encaminhar projeto de lei acompanhado de um pedido de urgência. Essa previsão, por isso eu ressaltei bem, essa previsão da Constituição, a previsão quanto ao pleito de urgência, que está no artigo 64 da Carta de 1988, direciona a assentar-se de forma irrefutável que a urgência necessária para a edição de uma medida provisória é uma urgência maior. E ela não surgiu apenas quando editada a medida provisória. Se a política a que me referi, das bolsas alcançadas pelo ProUni, se mostrou sadia, já seria sadia anteriormente. E a medida provisória somente veio à baila, né? Recentemente, a lei de conversão, eu não sei de quando é exatamente a lei de conversão. Então, já aqui, presidente, tem o que merece glosa: a substituição do projeto encaminhado com pleito de conferir-se a ele a urgência pela medida provisória. Mas há mais. O que se acabou por disciplinar mediante a medida provisória? O poder de tributar. E, quanto a esse poder, o 146 da Constituição Federal remete à lei, qualificando-a. Não há referência apenas à lei, quando se poderia cogitar de lei ordinária, rotulando-a como necessariamente complementar. E vem um problema seríssimo, que está em bom vernáculo, no rol dos óbices, a utilização da medida provisória, é que medida provisória não serve a disciplinar tema reservado à lei complementar. Está, presidente, no inciso 3 do artigo 62 da Constituição Federal. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º desse artigo: é vedada
a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Volto, presidente, ao artigo 146 da Constituição Federal. E constato nesse artigo que é a cabeça do artigo: cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E aqui, evidentemente, se cogita, já que o veículo não se mostrou a Constituição Federal, quando o certo seria falar em imunidade, se cogita de isenção. Disse-á que, no caso, a medida provisória acabou convertida em lei. Vale-me. Foi a Lei 11.096. Vale-me 2005. da lição de um grande pensador do direito, Celso Antônio Bandeira de Melo. O vício originário, quanto à edição da medida provisória, contamina a lei de conversão. A lei de conversão, em síntese, ela é válida se mostrar a medida provisória. Mas há mais, presidente. O que encerra hoje a lei de conversão referida por Vossa Excelência? Encerra até mesmo algo que foi excomungado pela Carta de 1988 e que era comum no regime de exceção, no regime militar, a delegação. O artigo 25 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais da Carta de 1988, expungiu, inclusive limitando a vigência de diplomas que estariam baseados na delegação admitida anteriormente e direcionando a necessidade de vir lei para legitimar a projeção no tempo da disciplina. Expungiu a delegação e o diploma implica delegação. E implica delegação quanto a algo que está submetido ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é a sanção, porque projeta para a definição do Executivo, do Ministério da Educação, as situações concretas que poderiam desaguar na aplicação de exceção. O regulamento não se presta a inserir no mundo jurídico situação concreta motivadora, nem tampouco sanção decorrente de certa situação concreta. E aí, a meu ver, sob esse ângulo, se tem o maltrato à autonomia universitária, no que simplesmente passa o Ministério da Educação com esse poder, com essa carta em branco, para revelar situações concretas a atraírem a sanção, a substituir-se às universidades, a autonomia universitária.
Vou adiante, presidente. E continuo aqui. O início de minha fala ficou circunscrito ao vício formal. Continuo na questão do vício material. O que decorre se não houver uma interpretação conforme a Carta da República, a lei de conversão? E eu penso que o ministro Joaquim Barbosa sinalizou nesse sentido. O que ocorrerá com aquelas entidades já beneficiadas por algo que é de envergadura maior, ou seja, pela imunidade? Se não aderirem de início ao ProUni, perderão algo assegurado constitucionalmente. E perderão algo não pelo descumprimento do Código Tributário Nacional, no que revela o que deve ser atendido pelas entidades contempladas com a imunidade constitucional. Exigências que observam a ordem natural das coisas, exigências do Código Tributário Nacional que atendem ao princípio da razoabilidade, ao princípio da proporcionalidade, no que o artigo 14 preceitua o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, ou seja, é justamente a problemática de não se ter o ônus tributário, é subordinada à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Aí nós temos aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, o interesse nacional. 2, manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. E seguem-se parágrafos quanto à falta de cumprimento. Pergunta-se: é razoável? É aceitável? Observa a ordem natural das coisas, observa o princípio do determinismo, o Estado cumprimentar com o chapéu alheio? Por que não potencializa o Instituto das Universidades Públicas, viabilizando o acesso com maior largueza? Por que nós temos esse acesso no país tão afunilado, como se nota presente essa via crucis, que é a via cruz revelada pelo vestibular para uma universidade pública? É mais fácil utilizar-se de um poder de pressão maior, do poder que é inerente à soberania do próprio Estado e compelir-se a iniciativa privada a fazer o que o próprio Estado deveria fazer, viabilizando o acesso universitário de uma forma larga àqueles que tivessem o requisito de escolaridade para alcançar esse mesmo acesso universitário sem essa carnificina e assim rotulo, como é o vestibular para uma universidade pública, com afunilamento insuplantável. Mas veio o Estado, como disse, a cumprimentar com o chapéu alheio, a impor
deixando no ar a perda da imunidade prevista na Carta da República, assegurada na Carta da República, no 150, a impor para ter-se a isenção, e não se pode cogitar de sobreposição, a um só tempo, versar-se o direito à imunidade e o direito à isenção, são valores que se excluem, o primeiro mais abrangente do que o segundo, a impor que até mesmo aquelas universidades detentoras da prerrogativa estampada na imunidade, para continuarem tendo jus a essa imunidade, devem aderir ao ProUni e fazer o que ele não faz, que é abrir vagas aos estudantes egressos de escolas públicas. Presidente, também não vejo a proporcionalidade no que se aponta aqui para cada 9 alunos pagantes, se terá um a deter a gratuidade. Vejo transgressão ao princípio da isonomia no que se cogita do afastamento do fundo de financiamento ao estudante de ensino, se não houver adesão ao ProUni. Presidente, meu compromisso, perdoe-me, não estou, eu devo estar errado, porque sou voz isolada no colegiado, o meu compromisso não é com o politicamente correto. É com o politicamente correto se estiver, sob a minha ótica, segundo a minha ciência e consciência, harmônico com a Carta da República. E aqui no que é editada essa medida provisória, convertida em lei, atropelando-se o que seria normal, que seria o trânsito do projeto apresentado pelo próprio Executivo, não tenho algo em harmonia com a Constituição Federal. Peço vênia, a maioria já formada, reconhecendo que talvez mereça críticas no que não potencializa o objetivo em detrimento do meio, segundo a minha compreensão, para julgar procedente. Não a ação, que a ação é o ato cívico assegurado constitucionalmente de chegar-se ao protocolo do judiciário e dar-se entrada em peça a revelar pretensão, mas para julgar procedente o pedido formulado na inicial. É como voto. Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes, eu proponho a Vossa Excelência a coleta do seu certamente judicioso voto após o intervalo. Eu apenas me permitiria lembrar que na ADI 4.048, medida cautelar, Vossa Excelência me parece que deu cifras definitivas à questão da não prejudicialidade do exame da medida provisória quanto aos seus pressupostos, mesmo quando se dá a conversão dela, medida provisória, em lei. Segundo eu e o ministro Joaquim Barbosa, enfrentamos a questão da desoneração fiscal, da imunidade tributária, fazendo a distinção entre lei que efetivamente limita o poder tributante do Estado e lei que simplesmente dispõe sobre preenchimento de condições para gozar do favor fiscal. E também dissemos, ambos, eu e o ministro Joaquim Barbosa, que nem de leve, nem de longe se trata aqui de imposição de pena
De caráter criminal propriamente dito, a matéria, as sanções são de direito administrativo com previsão expressa do contraditório e da ampla defesa. Eu suspendo por 30 minutos este julgamento, esta sessão.